Então, pessoal, eu resolvi gravar novamente essa aula para deixar no meu canal do YouTube e eu vou novamente ensinar o famoso cagão, tá? Essa aula, embora já tenha no YouTube, que eu já dei já há uns anos atrás, mas como eu falei, eu vou gravar para deixar no meu canal do YouTube, tá? Então vamos lá, para fazer o vaso, eu vou usar 40 gramas de massa, que eu já pesei aqui, tá? Aqui eu vou fazer uma para mostrar para vocês, embora eu já tenha uma pronta e seca, porque o vaso precisa estar um pouco mais seco para a gente dar continuidade no trabalho. Então eu vou fazer uma bolinha sem rachadura, bem lisinha, tá? E vou fazer esse movimento aqui com essa parte da mão, ó. Eu vou alongar essa bolinha para deixar ela nesse formato, ó. Tá? Aqui embaixo, essa parte menor, eu vou apertar ela aqui na mesa, bem de leve, para não ficar com as marcas do dedo, ó. Vai deixar bem retinho aqui, ó. Que essa vai ser a base do nosso vaso. Então, eu vou alisando e vou apertando um pouquinho para ela ficar bem lisinha aqui embaixo e ficar reta, tá? Com qualquer esteca que vocês tenham de ponta, eu vou fazer um buraco aqui só para auxiliar a gente a abrir essa parte de cima, tá? Ó, pode ser um boleador, qualquer esteca assim para perfurar aqui. E vou abrir toda essa parte aqui com essa parte aqui da mão, ó. Vou abrir aqui essa massa, apertando e alisando, ó. Tá? Ó, ficou bem aberto. E aqui eu vou alisar para não ficar marca de dedo. Sempre coloco ela na mesa para ver que ela tá retinha, embora a gente vai dar acabamento depois de seco. E aqui, olha, a gente vai só fazer um carinho aqui para dentro com essa massa, ó. Só para ficar um acabamento melhor na hora de colocar o assento aqui, ó. Então, eu vou passando o dedo para essa massa entrar um pouquinho, tá? Não muito, ó. Só alisando mesmo. E para ficar um pouquinho melhor, eu vou passar ela, ó, aqui na bancada. Ó, sempre ajeitando para ela não ficar torta, para deixar isso aqui bem lisinho, tá? Uma das pontas, uma das partes aqui, qualquer uma, você vai dar uma empurradinha aqui pra frente, ó, pra fazer um formato tipo um biquinho. E aqui essa outra parte, a gente tenta deixar um pouquinho mais reto, ó, tá? Pra ficar nesse formato aqui, ó. Então, a gente deixa ajeitadinho aqui e arruma aqui também, tá? Com uma esteca, essa daqui é a esteca agulha que a gente chama, ela tem uma ponta mais fina, mas pode ser também com um boleador, tá? Um boleador de pontinha fina ou qualquer estequinha que tenha a ponta mais arredondadinha assim, tá? O que eu vou fazer? Aqui é a parte da frente que a gente deixou mais bicudinha. Eu vou pegar ela e vou fazer uma marcaçãozinha aqui embaixo, ó, para simular aqueles vasos que são um pouquinho mais antigos, que fica mostrando aquele parafuso, ó. Tá vendo? Então, vou fazer só um furinho aqui, ó, uma marcação, na verdade. Que aí depois a gente pega uma massinha cinza, por exemplo, uma bolinha de massa cinza e põe aqui dentro para simular o parafuso, tá? Eu faço dos dois lados assim, tá? E aqui a gente sempre vai
ajeitando ela e sempre observando para ela não entortar, tá? Que a tendência é realmente entortar, mas tem que ficar de olho para ela ficar certinha, tá? Agora eu vou pegar 10 gramas de massa, eu já pesei também, pra gente fazer o assento do vaso, ó. Então, a mesma coisa aqui, vou sovar bem a massa sempre, fazer uma bolinha. Bem lisinha, sem rachadura. E vou fazer como se fosse uma coxinha, mas uma coxinha sem ser muito pontuda, tá? Ó. Vou dar uma achatadinha nela na bancada. Vou pegar o rolinho e abrir um pouquinho ela, ó. Não vou apertar a massa, eu vou só abrir essa massa, ó. Ó, fica nesse formato aqui. Essa parte mais fina, a gente vai tirar um pouquinho dessa parte aqui, ó, cortar, tá? Só um pedacinho, ó. Dá o acabamento aqui com o dedo, com uma estequinha, ó. Pra ficar bem bonitinho. E aqui a gente vai medir no vaso, tá? Então aqui, ó, a gente dá uma achatadinha, porque isso aqui vai ser o assento do vaso. E colocar aqui, ó, vamos medir primeiro antes de colar, tá? Pra ver se deu. E aí a gente vai ajeitando aqui, ó. Coloca em cima. Aqui vai ficar mesmo esse espaço, porque depois a gente vai dar acabamento com a tampa. E fica isso daqui, ó. Ele fica todo fechadinho. Eu vi que tá bom aqui o acabamento, ó. Tá certinho. Agora sim, eu vou passar um pouquinho de cola, embora minha massa está bem macia, mas eu vou passar mesmo assim, ó. Um susto de cola, tá? Um pouquinho só, tá? E vou colocar aqui, ó, no mesmo lugar que a gente mediu. Ah, antes disso, eu esqueci, a gente precisa fazer a abertura desse assento, né? Olha, aqui eu tenho essa ferramenta já há bastante tempo, é um bico de confeiteiro bem antigo. E eu apertei ele para ele ficar nesse formato, tá? Mas nada impede que você também faça com um furador redondo. O número dele, ele pulou, é o número 1, tá? Tem o menorzinho de todos e esse daqui. Então, a gente pode furar com ele também, que fica... tem o mesmo efeito. É só o buraquinho que a gente faz para depois encaixar o rapazinho aqui ou a menininha sentada, tá? Ó. Então, eu vou dar o acabamento aqui com a mão, vou alisar um pouquinho aqui essa parte, tá? Embora não vai aparecer, mas a gente sempre passa pra ter um acabamento melhor, tá? Agora sim, ó. A cola ainda tá fresquinha aqui, a gente sempre vai arrumando ela, ó. E aí, a gente vai encaixar aqui essa parte do vaso, ó. Dá umas apertadinhas de leve. Se ficar sujo de cola, ó, igual ficou aqui no meu, só a gente pegar um cotonete ou um palito de dente com algodão na ponta, ó, e limpar, tirar essa marca de cola aqui, ó, pra não ficar brilhando, tá? Embora tem gente que gosta de passar verniz nas peças, né, verniz brilhante. Quando a cliente me pede, eu passo verniz fosco em spray, tá? Pra não ficar com marca, não ficar escorrendo e não ficar aquela peça brilhando, né? Eu particularmente não gosto, mas quem gosta pode passar, tá bom? Então esse brilhozinho aqui foi a água que eu limpei, vai ficar assim. Essa parte aqui de trás que a gente cortou, a gente vai fazer um rolinho
meia graminha de rolinho, ou até menos. Aí a gente vai no olhômetro mesmo, ó. Sova bem a massa, faz uma bolinha e um rolinho. Tá? E aí nós vamos colocar ele aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. E vamos colocar na parte de trás, ó. Aqui nós vamos colocar a tampa do vaso. Então, a tampa do vaso são 7 gramas de massa, que eu também já pesei aqui. Uma bolinha. Ó. E novamente o formato de uma coxinha, tá? Ó. Vou dar uma achatada e também abrir um pouquinho com o rolo. Mesma coisa do assento, tá? E aqui essa ponta também eu vou dar uma cortadinha com a tesoura, olha, só uma pontinha mesmo, tá? A gente dá o acabamento, alisa com a esteca, tira a marcação do corte da tesoura. E nós vamos colocar aqui, ó, passar um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo. Tem gente que gosta muito de usar água também, pode usar. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou apertar só um pouquinho aqui para ela ficar bem na medida do rolinho que nós posicionamos aqui, ó. Então, o vaso tá pronto. Aqui, é claro, a gente precisa deixar essa peça secar bem mesmo, ela tem que já estar durinha para quando a gente for colocar o menino. E aí a gente usa algum suporte para ficar aqui atrás e deixar essa tampa numa posição que ela não caia, tá? E uma dica que eu dou, pro vaso, caso você faça esse vaso e precise sair, não vai ficar de olho nele, porque a peça de biscuit a gente sempre tem que estar fazendo e sempre tem que estar de olho, para ela não perder a forma, você tem que ir lá dar uma alisadinha. Então, o que que eu recomendo? Pega um palito de churrasco ou de bambu, um palito maior do que ela, né? Coloca ela em cima de um isopor, de uma bandejinha de isopor com isopor embaixo e espeta ele, passa vaselina nele todo, ou óleo de cozinha para ele deslizar e finca aqui até varar o isopor, porque aí ele vai estruturar ela e vai deixar ela retinha, tá? Eu não tenho aqui nenhum palito de isopor, eu vou fazer como se fosse com aqui com a esteca, ó, para vocês verem. Então, ele estando com a vaselina líquida ou o óleo, por que que eu faço isso, né? Porque depois a gente precisa tirar aquele palito de madeira. E se ele não tiver com uma vaselina ou com óleo, ele depois não sai da peça seca, tá? Vai ter dificuldade. Então, ela estando estruturada num isopor, ela não vai ficar torta. Claro que você vai pôr ela no isopor e vai deixar essa tampinha encostada em algum outro lugar também, ó, tá? Uma outra coisa aqui atrás para ela ficar retinha. E depois o acabamento que a peça está pronta, seca, a gente pega um pedacinho de massa da mesma cor que você fizer o vaso, né? A gente chama isso de enxerto. Você vai pegar uma bolinha, vai colocar aqui e vai alisar bem. Com o dedo molhado, você passa, ela fica perfeita, tá? Então, é isso, ó, o vaso é isso aqui que tá pronto. Então, a gente deixa secar uns 2 dias ou até mais, caso você queira. Quanto mais seco, melhor, não tem problema. Eu vou pegar um aqui que já tá um pouco mais seco, que eu fiz uma cinza. E o que que acontece? Depois que esse vaso fica mais seco,
Aqui a tendência dele embaixo é dar uma estufadinha, então ele vai ficar meio, não fica retinho. Então a gente pega um estilete e dá uma cortada aqui nesse lado que ficou mais estufadinho, para ele ficar retinho, tá? Depois a gente pega um lencinho umedecido, ou até um paninho que não solte muito pelinho, dá uma molhadinha e alisa bastante essa parte aqui, tá? Porque aí o acabamento fica perfeito, ó. Aqui eu tô fazendo com o dedo, mas pode fazer com um lencinho umedecido, ou até com um paninho mais sequinho, que o acabamento fica perfeito, tá? E aí ela fica certinha também, não fica caindo pro lado, tá? Essa daqui eu também fiz só pra demonstrar aqui na aula. Agora o que a gente faz? Nós vamos fazer a perna dele. A perna, segundo essa medida do vaso que eu dei, vai ser 5,5 gramas para cada perninha. Essa daqui já tá pesadinha também. E nós vamos fazer 2 rolinhos. Ou faz um rolinho inteiro e corta no meio, porque aqui vai depender do tamanho que ficou seu vaso, tá? Da altura. Porque ele vai estar de calça e aí vai depender dessa altura dela, do vaso, ó. Aqui a gente vai até precisar cortar. Então eu faço 2 rolinhos, tá? Aqui tá massa pele, né, clara. 2 rolinhos, eu não marco nada. O que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola aqui, um susto, ó, de cola aqui na bordinha do vaso, tá? Um pouquinho lá dentro também, ó. Que nós vamos encaixar a perninha dele aqui. Então, a gente vem, põe uma perninha aqui e põe a outra perninha dele aqui também. Coloquei um pouquinho lá dentro, tá? Ó, aqui não tem problema que depois isso aqui não vai aparecer, tá? Vou cortar um pouco essa perna dele, ó. Aqui a altura quem define é você. Passo o dedo aqui para dar um acabamento aqui onde a tesoura cortou. E o bumbum dele. O bumbum dele são 8,5 gramas. Nada impede que você também possa fazer ele um pouquinho mais avantajado, né? Aí vai depender do seu gosto. Ó, 8,5 gramas de massa, uma bolinha, tá? E aqui novamente como se fosse uma coxinha, ó. Aqui assim a gente dá só uma leve passadinha do dedo aqui para ficar uma curvinha aqui, ó, tá? E aí eu pego a gravatinha, a esteca gravatinha, e a gente vai fazer o bumbum dele, ó. Aqui não vai dar pra aparecer, tá, ó. Acho que aqui deu pra ver. E aí a gente dá uma passadinha do dedo aqui, ó, pra poder alisar e sair essa marcação da esteca, tá, ó. Eu tenho um seco aqui que eu acho que dá pra mostrar melhor. Não, também não dá. Tá, mas não tem segredo. É fazer essa marcação aqui do meio do bumbum dele, tá? Aqui eu vou passar um susto de cola também, aqui atrás, ó. Só um pouquinho. E vou encaixar aqui, ó. Ó. A gente encaixa bem pra ficar nessa posição, tá? Agora a gente vai fazer a calça dele.
A calça, eu usei 6 gramas e meio. Vou fazer aqui uma calça azul para imitar um jeans. Ó, 6 gramas e meio. Nós vamos fazer uma bolinha. E um rolinho. Qual o tamanho desse rolinho? É o tamanho que encaixa aqui na perninha dele, ó. Tá? Esse daqui eu vou abrir um pouquinho mais. E nós vamos achatar essas duas partes aqui, ó. Tá? Que aqui vai encaixar a perninha dele. Como é calça jeans e a calça tá abaixada, ela forma pregas, né? Então, com a esteca gravata, eu vou simular essa calça aqui amassada, abaixada, né? Ó. E depois, quando faz o efeito jeans, fica bem bacana. Então, quanto mais marcaçõezinhas você fizer, mais bonitinho fica, ó. Tá? Aqui no meio eu vou fazer isso aqui. Passo um pouquinho de cola aqui embaixo, na perna dele, ó. Bem pouquinha cola. E vou encaixar. Que caso você queira também, ó, pode até apertar com um boleador aqui, ó. Pra perninha dele ficar bem encaixadinha aqui, ó. Então, eu venho e encaixo a perna dele aqui. Tá? Podia até deixar mais curtinha essa perna dele aqui. Agora, deixa eu cortar. Dá pra tirar, tá? Não tá tão seco ainda, ó. Eu vou e encaixo aqui. Agora a gente vai fazer a perna, o restinho da perna dele, né? Com a mesma massa azul, eu vou medir 13 gramas. Aqui também não tem segredo, a gente vai fazer 2 rolinhos. Sova sempre a massa. Faz um rolinho maior, ó. E aqui a gente corta ao meio, tá? Aqui não tem exatamente uma medida certinha, porque tudo vai depender do tamanho que vai ficar o seu vaso, tá? Aqui eu vou só deixar os dois iguais, né? Porque a gente vai encaixar aqui. Como ele tá abaixado, com a calça abaixada, então a calça ela tem bastante vinco, né? Então a gente faz, ó, várias marcações aqui nesses 2 rolinhos, com a esteca gravatinha, ó. Tá? Vou fazer isso nos 2, ó. Tá? Vou pegar 2 palitinhos de dente, pra gente, vou apertar um pouquinho aqui, ó, só pra deixar essa perna um pouquinho mais miudinha. Deixa eu ver o meu palito de dente.
Então, a gente pega 2 pedacinhos de palito de dente, ó, e vai encaixar aqui. Só pra dar uma estrutura, ó, na calça dele, tá? Nem vou usar esse pedaço todo, eu vou cortar aqui um pouco, ó. Não precisa ser o palito inteiro. E aqui eu vou passar um pouquinho de cola no palito e um pouquinho aqui nessa parte da calça dele, para quando a gente encaixar essa parte ficar bem preso, bem colado, ó. Então eu encaixei e vou dar uma apertadinha aqui, ó. Essa segunda também é a mesma coisa, ó. E dou uma apertadinha. Então esses vincos vai ficar bem marcadinho, ó. Se você vê que ficou grande, pode cortar aqui, ó, porque aqui a gente ainda vai colocar o sapato dele. Então, ele tem que estar com o vaso encostando no chão, claro, e essa parte da calça dele tem que estar um pouquinho mais pra cima do chão, porque a gente ainda vai colocar aqui o sapato dele, tá? Você pode vir apertar um pouquinho mais aqui, ó. Vincar mais também, caso você queira. Vai fazer essa junção aqui, ó, entre a calça e essa parte aqui. É interessante vincar bem próximo, ó, porque quando a massa estiver secando, essa parte aqui não vai ficar parecendo palito. Então, é uma maneira de você também dar um bom acabamento, tá? Agora a gente faz o sapatinho dele. A gente pode pesar 3 gramas cada sapatinho. Eu vou fazer o sapato preto. Então, 3 gramas cada um. Eu gosto de fazer sempre quando são duas coisas, as duas juntas, pra gente ter noção do tamanho e da forma, mesmo a gente pesando, porque aí você tem noção de como que tá o tamanho dos dois quando você termina de fazer a peça. Então, nada mais é do que 2 coxinhas, tá? Vou dar só uma achatadinha aqui nessa parte de trás, tá? Pra deixar mais gordinho a parte da frente. E vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola. E vou colar aqui. Dou uma apertadinha. Posiciono do jeito que eu quiser. E vou colocar aqui e dar uma apertadinha. Tá? Lembrando que essa massa ela vai encolher um pouco, então a gente também não pode fazer esse pé muito curtinho, porque a tendência da massa depois é secar e ela diminui, então ele vai ficar com o pé, não vai ficar com o pé encostando no chão, então é interessante deixar um pouquinho e você forçar aqui o vaso e forçar a perninha dele, tá? Pra encaixar o pezinho dele e ficar aqui certinho, ó. Então, essa parte de baixo a gente conseguiu concluir. Agora, pra camisa dele, eu vou usar 17 gramas de massa. Deixa eu só confirmar. 17. Então, a mesma coisa. Vou sovar. E fazer uma bolinha. Bem lisinha. E vou fazer uma coxinha novamente, ó. Uma coxinha mais alongadinha, tá? Ó. Então, a mesma coisa que a gente fez com o vaso, a gente vai fazer aqui com a camisa dele. Essa parte mais gordinha, a gente vai furar com a ajuda da esteca e abrir da mesma maneira que foi aberto o vaso.
alisa para tirar qualquer marquinha de digital que ficar, tá? E fica assim, ó. E aí a gente encaixa aqui. Como essa massa vermelha tá bem úmida, tá bem fresquinha, eu só vou encaixar sem passar cola. Ó. Então a gente encaixa, o bumbum dele fica aparecendo, tá? E encaixa aqui, ó. Deixa ele curvadinho assim um pouquinho, como se ele tivesse inclinado, fazendo força, né, ó. Tá? Aqui eu vou pegar um pedacinho de massa, uma meia grama de massa, bem pouquinho mesmo. Só para fazer a bolinha dele, ó, uma bolinha. E eu vou achatar essa bolinha, tá? E vou colocar aqui, ó. Vou passar só um pouquinho de cola aqui. Para fazer a golinha da camisa dele. Eu coloco aqui também. Ó. Tá? Se quiser também, ó, pode fazer até uma marcaçãozinha aqui na camisa dele, dos dois lados. Que a gente sempre vai observando para ver se os pezinhos não estão ficando torto, né, virado. Que aqui ninguém é curupira. E agora a cabeça. Bom, essa bolinha aqui, a bolinha 25, eu já encapei ela com massa pele, a mesma cor de pele que a gente fez ele, tá? Não tem segredo encapar uma bolinha. Ela tá fresquinha porque eu acabei de fazer. E ela fica perfeita nesse tamanho. Então, bolinha de isopor 25, para quem tem dificuldade de encapar como eu passo cola na bolinha de isopor, deixo secar e depois encapo ela com uma massa fina. Não precisa ser tão fininha não, para depois não ficar marcando, porque aí não dá bolha, tá? Então, aqui a gente vai colocar o cabelinho dele. Vou fazer um cabelo preto. Vou pegar um pedaço de massa, não tem medida. Vou fazer uma bolinha. E a gente vai abrir como se fosse uma cuia, ó. E vai abrindo. Tá? Aqui a gente vai encaixar na cabecinha dele, ó, parte de baixo. Eu não passei cola, não passo cola quando eu faço cabelo, mesmo que essa parte esteja seca. Aqui ela tá molhada ainda, que eu acabei de fazer. Não passo, porque caso o cliente peça para você trocar a cor do cabelo, ele quer igualzinho, mas quer com a cor do cabelo diferente, então tem facilidade de você arrancar essa massa e trocar pela cor que ele quer, tá? Então aqui eu vou deixar ele assim com topetinho e vou cortar esse cabelinho dele. Vou pegar uma tesourinha e cortar todo esse cabelinho dele aqui assim. Tá? E aqui com a esteca gravata, a gente faz um cabelinho penteado, ó. Os dedos servem só para apoiar, a gente não aperta a massa com os dedos, porque fica marcado, e principalmente a massa estando bem molinha, macia, então aperta com o dedo, então fica tudo marcado, tá? Tem que refazer tudo de novo, tá? Então aqui a gente faz o penteadinho dele, um topetinho, aí cada um faz do jeito que achar melhor. Esse daqui eu fiz um topete, mas não cortei, tá? E aí vamos
fazer então o rostinho dele, ó. Pego uma tinta preta, PVA ou acrílica. Só não, esse tipo de olho eu só não faço com a tinta plástica, tá? Vou pegar um pouquinho de água, eu gosto de, quando eu faço olho, fazer aqui nessa parte da minha mão. Eu tô diluindo um pouquinho da tinta, ó, com água. Vou pegar o pincel, esse pincel fino. Tem gente que tem facilidade de fazer cílios, de fazer olho com caneta. Eu não tenho, eu prefiro o pincel. Então, a gente vai molhar um pouquinho esse pincel e tirar o excesso. A gente tira o excesso até ver que tá saindo um risquinho fino, tá? E aí, o que a gente faz? Na verdade, o olhinho dele aqui é vírgula, não tem muito... Então, a gente mede mais ou menos aqui o meio, né? Vou fazer um risquinho aqui pra... E faz uma vírgula, como se fosse uma vírgula pra cima, ó. Depois uma pequenininha aqui e outra pra cá. O meu pincel ficou com a tinta muito grossa, tá? Desse outro lado a mesma coisa, ó. A sobrancelha a gente pode fazer ela assim como se estivesse tremidinha, né? Que ele tá fazendo força. E a boca a gente pode fazer também da mesma maneira, ó. Tá? Não tem muito segredo. Ou esse outro tipo aqui também, ó. Tá? Aqui eu fiz duas vírgulazinhas aqui também na bochechinha dele, então não tem muito segredo. Duas vírgulazinhas o olhinho, essa boquinha aqui é igual a que eu fiz agora, ó, tá? Pintei as bochechinhas dele, passei um blush. E aí agora a gente vai colocar a cabecinha dele posicional. Então, vou passar um pouquinho de cola e vou encaixar, cuidado para não... Ó, aqui é o momento da gente deixar ele mais curvadinho ainda, fazendo força, ó. Então, como que ele tá bem curvadinho aqui, ó, tá? Esse aqui, o pincel ficou com a tinta muito grossa, depois eu vou refazer. Agora, os braços, pra gente finalizar, são 3,5 gramas cada braço, tá? Então, deixa eu medir aqui. 3,5. Sova bem a massa. Vamos fazer 2 rolinhos. Primeiras bolinhas, né? 2 rolinhos. A gente deixa uma das partes do rolinho um pouquinho mais gordinha, que é onde a gente vai tirar a mão, tá? Ó. E aí a gente faz esse movimento aqui, ó, na pontinha. Dá uma chapeadinha pra tirar a mãozinha dele, tá? Mesma coisa aqui nesse outro. Esse movimento, dá uma chapadinha. E aqui eu não faço ele com todos os dedinhos, não. Eu tiro um vezinho, ó. Só pra fazer o polegarzinho dele nas duas mãos. Aqui a gente dá o acabamento com a esteca. Tá? Prestar atenção sempre de tirar os dedos do lado certo, para não ficar com o dedo das duas mãos cortada do mesmo lado, tá? Ó.
Aqui no meio a gente faz uma giradinha aqui para fazer o movimento do braço dele, nos dois, tá? E vamos colar aqui, vou passar um pouquinho de cola. É um susto de cola mesmo, tá, gente? Só um pouquinho mesmo. E vamos posicionar o bracinho dele aqui, ó. Um aqui. Outro aqui. E fazer ele com a mãozinha segurando aqui, ó. Tá? Como se ele estivesse mesmo fazendo força. Aqui, só para dar um acabamento bem rapidinho, que eu acho bacana, é pegar duas tirinhas da cor da calça pra gente fazer a barra nele, ó. Faz um rolinho. Dá uma achatadinha com o rolo. Ó. Tá? Vou cortar aqui no meio. E a gente marca, ó. Igual nós fizemos com a calça, que aqui vai ser a barra da calça dele. Tá? Vou dar uma apertadinha aqui, ó, assim, pra dar um movimento também, porque a calça dele tá arriada, né, ó. E vou colocar aqui, ó, em volta do sapatinho dele, porque aí vai dar um acabamento. A gente corta aqui, ó, alisa com a esteca, pra tirar essa dobrinha aqui, a junção das duas, o encontro aqui das duas massas, ó. A gente deixa bem ajeitadinho, passa novamente aqui, ó, a esteca de faquinha pra fazer uma marcação e ajeito o pezinho dele pra ele ficar certinho aqui, ó. Então, como essa massa aqui tá mais clarinha, porque a gente acabou de colocar, e depois eu pego um pincel de cerda dura pra fazer o efeito jeans, tá, ó. Pego tinta branca PVA e faço isso, ó. Aí é bem mais fácil, ó. Eu passo um pouquinho aqui só um pouquinho mesmo. Vou tirar o excesso num pedaço de papel, ó. E venho aqui, ó, como eu já fiz nesse, ó, vou só demonstrar, ó. E a gente vai passando de levezinho, aqui até marcou mais, ó. Porque eu não tirei tanta tinta. Tira bem a tinta pra ficar bem fraquinho. Mas, se não gostar assim, muito manchado, é só pegar um cotonete, limpar e fazer de novo, tá? Nesse aqui eu fiz a mesma coisa, ó, esse aqui tá mais levezinho. E aí a gente dá um efeito, imitando um efeito jeans. Lógico que isso daqui não é uma pintura calque, longe disso, mas a gente dá uma imitada no efeito jeans, tá? Então, aqui eu pintei a bochechinha dele com um blush mesmo, depois que tiver seco. E aí pode fazer vários rostinhos. No meu Facebook tem uns rostinhos diferentes, eles fazendo força. Pode fazer menina também, fazer menino, dar de presente, pôr no banheiro. Eu tenho um desse no meu banheiro também, que o pessoal gosta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aula para meninos e para meninas, já que o Fernando Borges me puxou a orelha falando que eu só falo que as aulas são para as meninas, mas muitos meninos também fazem biscuit muito bem feito também. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar e deixar perguntinha no meu Face ou aqui embaixo no vídeo do YouTube. Muito obrigada!